Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Leudimar, sou nutricionista. Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas. E o objetivo de hoje é falar sobre a Portaria 2141, de 14 de agosto de 2020, que habilita os municípios a receberem os recursos de custeio do Programa Saúde na Escola e também do Programa Crescer Saudável. Bom, então o Programa Crescer Saudável, eu sempre gosto de dar uma contextualizada antes para a gente começar a falar do porquê, né, desse repasse, quais foram os critérios utilizados, tá? Como forma de haver uma compreensão melhor por parte de todos. Então, o Crescer Saudável é um conjunto de ações articuladas no âmbito do Programa Saúde na Escola. Então, são ações que são desenvolvidas no âmbito da saúde na escola. Então, tanto é que a gente até costuma dizer que eles são programas que eles são meio que irmãos, a gente pode dizer assim, porque as ações elas se equiparam, né, de um para o outro. Claro que o Crescer Saudável ele tem as suas especificidades, que ele é um programa de ações coletivas voltadas para a promoção da alimentação adequada e saudável e práticas corporais, além das outras metas que eu vou falar adiante. Então, o público-alvo são as crianças, né, menores de 10 anos, tá? Crianças que compreendem creches e pré-escola, né, da educação infantil, assim como também do ensino fundamental 1. E o Crescer Saudável, ele se configura nesses 4 eixos principais que a gente está mostrando aqui, que são as ações de vigilância alimentar, né, que é o acompanhamento do peso e altura dessas crianças, com forma de identificar aquelas que estão com estado nutricional inadequado, como sobrepeso, obesidade, ou até mesmo desnutrição nesse meio, só que o foco do programa é a obesidade, mas claro que a gente não descarta, né, os outros estados nutricionais inadequados, né? A promoção da alimentação adequada e saudável, né, aqui compreendendo as atividades coletivas de alimentação saudável, o incentivo às práticas corporais, né, compreendida pelas atividades coletivas de práticas corporais, são desenvolvidas tanto no âmbito do PSE e também característico do programa Crescer Saudável, tá? Daí porque a gente diz que eles são programas que as ações se correlacionam, né? A oferta de cuidados para crianças que apresentam obesidade a serem realizadas na atenção básica. Então, a partir do momento que eu faço vigilância alimentar, na atenção primária, né, acompanhar o peso e a altura, eu consigo identificar essas crianças com obesidade e a partir daí direciono para os cuidados na unidade básica de saúde, pela equipe de atenção primária. Então aqui é um resumo, né, de como as equipes têm que se organizar para implementar as ações do programa Crescer Saudável. Então, primeiro, deve haver um planejamento, tanto pela saúde e educação, né, porque, claro, como as ações são desenvolvidas no âmbito da educação, a saúde tem que se planejar junto com a educação, obedecendo o calendário escolar, né? Assim como depois a execução dessas ações de atividades coletivas, de acompanhamento do estado nutricional dessas crianças no âmbito escolar. Depois o registro nas fichas de atividade coletiva, né? As atividades de promoção da alimentação saudável, práticas corporais, e também as crianças que estão com obesidade que foram identificadas, né, para serem acompanhadas por meio das fichas de atendimento individual, tá, que é um diferencial do programa Crescer Saudável. Por fim, a digitação no SUS-AB, tá, que pode ser realizada na rotina, né, do serviço da atenção primária, e por fim o monitoramento, que pode ser feito tanto pelo SUS-AB, porque as fichas que são utilizadas são as fichas do ESUS, né, de atividade coletiva, de atendimento individual, e também pelo CISVAN, para aqueles municípios que utilizam, né, as fichas do CISVAN, tá? Bom, então a portaria 2141, de 14 de agosto de 2020, né, publicada recentemente. Então, essa portaria, ela habilita os municípios do Distrito Federal, que estão descritos, né, nela, né, ela tem um anexo, uma relação de todos os municípios que vão receber o recurso, ao recebimento de incentivo financeiro para a implementação das ações do programa Saúde na Escola, no segundo ano do ciclo, né, conforme a portaria interministerial 1055, tá, de 26 de abril de 2017, e assim como também destina recursos financeiros para os municípios do Distrito Federal aderidos ao programa Crescer Saudável, que alcançaram as metas do programa. Tá? Então, essa portaria ela tem um anexo, né, que tem a relação de todos os municípios, com quantitativo a cada município. Lembrando que para o Crescer Saudável, os municípios que vão receber agora o incentivo no segundo ano do ciclo, é um recurso que é proporcional ao alcance das metas do primeiro ano, do ano de 2019, tá? Então, o pagamento desse incentivo financeiro ele foi realizado em conformidade com a realização de pelo menos uma das 4 ações previstas no programa Crescer Saudável.
Então, o Crescer Saudável ele tem 4 ações, né, que se configuram em 4 metas, né, para o município, e o município ele era habilitado a receber a partir do momento que ele cumprisse pelo menos uma dessas 4 ações. Então, aqui eu trouxe um quadro, né, que reúne essas 4 metas como forma da gente compreender, né, mais um pouco cada uma delas, tá? Então, aqui eu dividi em ação, a meta e o monitoramento, tá bom? Então, eu vou me ater nessa coluna do meio, tá? Porque a tabela ela é muito ampla, tá? Porque aqui é só como a título de todo mundo ficar entendendo, né, compreender cada uma dessas metas. Então, a primeira era acompanhar o estado nutricional de todas as crianças da educação infantil, né, de creches, escolas, e do ensino fundamental, de escolas do PSE, do ciclo de 2019 e 2020. E a meta era com base no censo escolar. Então, o número de crianças que estavam no censo escolar, nas escolas do PSE, menores de 10 anos, era o número de crianças que deveriam ser acompanhadas, no caso, que devem ser acompanhadas, no caso, pelo programa Crescer Saudável, tá? A segunda meta era em relação ao cumprimento de, no mínimo, 4 atividades coletivas, né, na temática promoção da alimentação adequada e saudável, em cada uma dessas escolas aderidas ao PSE. A meta 3 é semelhante, porém muda o tema, né, que no caso é o cumprimento de, no mínimo, 4 atividades coletivas de promoção de práticas corporais, em cada uma dessas escolas aderidas ao PSE, no município. E, por fim, a meta que eu considero mais ousada, né, que muitos municípios desempenharam, né, nesse primeiro ano do ciclo, que é o atendimento individual das crianças que foram identificadas com obesidade, né, na meta, no caso na ação 1, que eu falei. Então, quando se faz a vigilância alimentar, identifica as crianças com obesidade e direciona para os cuidados individuais na atenção primária em saúde, tá? E o monitoramento dessa meta é por meio do número de crianças que foram identificadas pelo município e que foram registradas no Sisvan com obesidade, né? Com o número de crianças atendidas na condição obesidade no ESUS, tá? Então, é uma forma da gente comparar, né, esses dois resultados e saber se, de fato, o município atendeu aquele número de crianças que foram identificadas com obesidade por meio do Sisvan. Então, os municípios, né, como eu falei, essa aqui foi a regra de cálculo, né, do incentivo financeiro para o programa Crescer Saudável, tá? Então, como eu falei, o Ministério da Saúde, o critério que eles utilizaram para o repasse desse recurso era o cumprimento de pelo menos uma das 4 metas, e eles levaram em consideração o alcance da maior meta, tá? Então, por exemplo, se a maior meta de um município, ele cumpriu em torno de 76% a 100%, então ele vai receber o valor proporcional 100% ao valor inicial, tá? Se esse município cumpriu a maior meta, né, entre 51% a 75%, tá, de alcance dessa meta, ele vai receber em torno de 75%. E assim por diante. Quando cumpriu entre 26% a 50%, né, o alcance da maior meta, recebe 50%, de 1% a 25%, 25%, e se a maior meta dele, né, ele não teve um bom desempenho em nenhuma das 4, né, e ele não conseguiu ultrapassar mais de 1%, então ele não vem a receber o recurso, né, do programa Crescer Saudável. Lembrando que nós estamos no último ano do ciclo, do Crescer Saudável, ciclo 2019-2020, então é de se esperar que haja uma nova adesão, né, nos próximos anos, mas aí quem pode nos dizer, né, é o Ministério da Saúde. Então, enquanto a isso, a gente ainda não tem uma informação, mas é de se esperar que se tenha a nova adesão para os próximos anos, tá? Então, a utilização do recurso. Então, como já foi muito bem pontuado em relação ao que é um recurso de custeio, o recurso do programa Crescer Saudável, assim como também do PSE, eles caracterizam como recurso de custeio, repassado fundo a fundo, em parcela única anual, sendo que do Crescer Saudável vai ser proporcional ao alcance do que foi cumprido no primeiro ano do ciclo do programa, tá? Então, só para caracterizar a informação do que seria um recurso de custeio, recursos de custeio são aqueles recursos destinados à manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, não contribuindo direta para a formação ou aquisição de um bem de capital. Ou seja, o recurso de custeio não está atrelado à questão de compra de equipamentos, bens duráveis, tá? Estruturação física de unidade básica de saúde, algo do tipo. São ações, né? A maioria dos recursos da atenção primária eles são de custeio, tá? Então, a gente até orienta que cada município procure o seu serviço de administração, ou financeiro, ou jurídico, que cuida dessa parte de recurso financeiro, para orientar como eles estão utilizando o recurso de custeio nesse momento, tá? Para subsidiar as ações do PSE, assim como também
do Crescer Saudável, tá? Então, é fundamental que os coordenadores dos municípios identifiquem o repasse do recurso do fundo municipal. Eu não tenho como confirmar para vocês se o recurso já caiu no fundo municipal, porque depois que a portaria é publicada, tem alguns dias, né, de trâmites, alguns trâmites burocráticos, né, para ver esse repasse do fundo municipal. Mas se um município já recebeu, é de se esperar que os outros também já tenham recebido, tá? Bom, então o monitoramento do primeiro ano do ciclo de 2019, ele foi baseado nos dados registrados nos sistemas de informação ao longo de 2019, tá? Além daqueles dados de janeiro a fevereiro de 2020, né, obedecendo aquele calendário, né, de envio da atenção primária das informações, que foi até 13 de março de 2020. Então, os municípios que estão recebendo recurso agora, o recurso está sendo proporcional ao alcance, né, no caso, ao cumprimento dessas ações, referente a esses dados que foram registrados ao longo de 2019 e até 13 de março de 2020, tá? Aqui eu apresento um gráfico que mostra como foi o desempenho desses municípios, tá, em 2019, tá? E que está correlacionado com o recebimento do recurso financeiro, o percentual que eles alcançaram, né, atrelado ao valor que eles vão receber. Então, a gente tem 4 gráficos, né, aqui, e cada gráfico desse representa uma ação do Crescer Saudável, tá? O primeiro gráfico aqui, que é representado por essas 4 colunas, essas 5 colunas, as 2 últimas não estão aparecendo, representam os dados do Sisvan, ou seja, dados de acompanhamento de peso e altura. O segundo é referente às atividades coletivas que foram executadas com o tema alimentação saudável. A terceira se refere ao percentual de atividades de práticas corporais que foram desempenhadas também nas escolas. E o quarto é em relação ao percentual de atendimentos com obesidade. Então, o que a gente pode observar, o que a gente pode tirar de conclusão desses 4 gráficos, que o acompanhamento do estado nutricional ele foi aquela atividade que foi mais desempenhada, tá? A gente pode observar que 67,12% dos municípios, lembrando que esse gráfico é em relação ao estado do Maranhão, mas essas informações elas se refletiram muito a nível de Brasil, tá? Também. Em que sentido? Eu estou mostrando aqui para vocês que a meta que teve maior alcance foi o acompanhamento do estado nutricional. 67,12% dos municípios atingiram 76 a 100% de cobertura das crianças que eram para ser acompanhadas. Então, eles vão receber o valor integral, porque foi a maior, dentre as metas, foi a que foi a maior bem executada, tá? No segundo gráfico de alimentação saudável, a gente observa que mais da metade, em torno da metade dos municípios, 50,46%, fizeram atividades coletivas somente em menos de 1%, tá? De alimentação saudável, tá? Então foi um percentual muito baixo, tá? Então aqui a gente tem que se atentar a saber se o registro da informação na ficha de atividade coletiva foi feita de fato da forma como deveria, da forma correta. Se foi sinalizado lá que era atividade do programa Saúde na Escola, né? Dentre outras questões que interferem no registro. Quando a gente vai para o terceiro gráfico, a gente observa que as práticas corporais, o percentual foi de 69,91% de municípios que ficaram com menos de 1% de cobertura nessas ações, tá? Então, vale destacar mesmo a mesma pontuação para a alimentação saudável, tá? Para atividades coletivas de alimentação saudável. Verificar se esse registro de fato foi executado, porque certamente os municípios realizaram sim, desempenharam essas atividades, né? Então tem que verificar o manejo, né, na questão das fichas de atividade coletiva, o que comprometeu os resultados. E por fim, o percentual de crianças atendidas, né, na atenção primária, crianças na condição obesidade, né, que foram identificadas, né, nas escolas ou até mesmo no próprio serviço da atenção primária, e foram direcionados para os cuidados pelas equipes de saúde. Então a gente observa que nessa coluna, lilás, né, mais roxa, a gente pode verificar, 73,15% dos municípios no Maranhão tiveram uma cobertura entre 1 a 25%, tá, de crianças que foram atendidas na condição obesidade individual. Então é um dado ainda muito baixo, né, reduzido, né? Então a gente tem que intensificar de alguma forma esse atendimento dessas crianças. A gente sabe que a gente está vivendo um momento delicado, é um momento que a gente a gente não pode, não tem como exigir, né? E a minha intenção também não é nem essa, né? Independente ou não do período que a gente esteja passando, né? A intenção nossa é apoiar e orientar os municípios na execução das ações,
Mas é importante que a gente se atente a esse detalhe, porque a maioria dos municípios teve uma cobertura muito baixa de acompanhamento de crianças na condição obesidade. E atualmente a gente vive um grande dilema, que nós profissionais da saúde, a gente tem que entender que é importante que a gente atenda à condição obesidade, à doença obesidade, não as comorbidades que vêm dela, como diabetes, a pressão alta, dentre outras questões relacionadas, tá? Bom, então a gente observa aqui que a meta com melhor desempenho dos municípios foi o acompanhamento do estado nutricional. Essa informação ela se reflete também a nível de Brasil. A maioria a gente sabe que a gente tem vários outros estados aqui que estão nos assistindo, mas quando a gente analisa o relatório geral da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, a gente observa que a maioria dos municípios do país conseguiu atingir, dentre das 4 metas do Programa Crescer Saudável, o acompanhamento do estado nutricional foi aquele que teve o melhor desempenho. Por quê? Além das crianças que se acompanhavam no programa Saúde na Escola, nas escolas, né, as crianças que eram acompanhadas também nas unidades básicas de saúde também contabilizavam, tá? Então, até porque o Sisvan e o próprio SUS, ele não diferenciava, né, se era crescer saudável daqueles atendimentos que são realizados na unidade básica de saúde, né? Então, todas as crianças que foram acompanhadas na atenção primária, menores de 10 anos, contabilizaram, né, para o aumento, né, desse percentual aqui em relação aos municípios, tá? Então, mais 65% dos municípios atingiram o percentual máximo para a ação. Então, esses municípios vão receber o valor integral, tá, do recurso, porque tiveram um bom desempenho nessa meta, ou seja, atingiram entre 76 a 100% de cobertura, tá? Então, no estado do Maranhão, 145 municípios garantiram o repasse integral do recurso, tá? 68 municípios garantiram repasse de 75% do valor geral, tá? Porque ficaram naquele intervalo de 51% a 75% de alcance, tá? Da melhor meta de cada um. E 3 municípios garantiram o repasse de 50% do valor geral, tá? Que atingiram umas coberturas um pouco inferiores quando comparados, né, em relação às melhores metas. Então a gente tem grandes desafios, né? Eu acho que esse é o grande questionamento da maioria dos profissionais, né, que estão à frente das ações, tanto do PSE quanto do programa Crescer Saudável. Como aplicar esse recurso, né, diante desse cenário que nós estamos vivendo, né, de pandemia, em que muitos municípios estão com atividades remotas escolares, mas outros já estão retomando o ensino de forma híbrida, né? Parte dos alunos em domicílio, parte na escola, né? Mas uma informação que é importante que todos saibam é que é possível sim desenvolver essas atividades nesse momento que nós estamos vivendo, tá? Tanto de forma virtual, claro, como presencial. Então, aproveitando aqueles alunos que estão indo nas escolas, né, para aulas presenciais, mas também contemplando aqueles que estão com atividades virtuais, tá? Então, é importante intensificar as ações de identificação das crianças com excesso de peso, aqui eu já falo tanto nas ações na atenção primária, tá? Na unidade básica de saúde, porque as crianças que forem acompanhadas na unidade básica de saúde, né, na condição obesidade, vai contabilizar para acompanhamento quando se tratar do crescer saudável, tá? Então, aproveitar a ida da criança para algum atendimento de alguma vacinação, alguma consulta, né, agendada, algo do tipo, né? Então, é importante aproveitar essas idas dessas crianças para avaliar, acompanhar o estado nutricional dela, tá? Incentivar as ações de promoção do aleitamento materno também é importante, tá? Nesse momento, é uma orientação da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição e da Alimentação Complementar Saudável, né? Que a gente segue as orientações do Guia Alimentar para crianças brasileiras, tá? Assim como também atentar para o registro correto e a garantia das atividades coletivas de alimentação saudável e práticas corporais. Então, tanto de forma virtual quanto presencial, porque esse é um questionamento de muitos profissionais. Se fazendo uma atividade educativa de alimentação saudável de forma virtual, poderia contabilizar, poderia registrar na ficha de atividade coletiva. Pode registrar, pode fazer o registro. Não tem como diferenciar se é virtual ou presencial, mas aí no caso esse registro ele pode ser executado como atividade coletiva, tá? Bom, então, assim, o que é importante que todos tenham em mente é que esse é o momento da gente se reinventar, tá? Procurar readaptar nossas atividades, né, de forma que a gente consiga garantir a assistência para principalmente aquelas pessoas que estão precisando, né? Muitos municípios, né, com base no programa Crescer Saudável, foi possível identificar um percentual elevado de crianças com obesidade, tá? E a gente sabe que a obesidade é fator de risco para diversas doenças, inclusive o próprio Covid-19, né? Embora nas crianças os estudos mostram que
a manifestação do Covid ela não é acentuada como na população adulta, mas certamente, né, uma criança que tem um quadro de obesidade, ela tem que ter uma atenção mais direcionada, mais diferenciada daquele que tem um estado nutricional adequado. Então é importante a gente tentar, de qualquer forma, tentar intensificar as ações, né, como, por exemplo, tentar articular visitas, né, domiciliares da equipe de saúde da família, né, em domicílio, claro, que tendo todos os cuidados, né, de modo que não exponha tanto o profissional de saúde quanto a família, no caso a criança, tá? Dentre outras ações que a gente pode estar desenvolvendo. Então, é o momento da gente procurar se reinventar nesse cenário que nós estamos passando. Então, o momento de pandemia é de cautela, né? E quando houver normalização do calendário escolar, informações atualizadas serão enviadas. Lembrando, gente, que as informações, né, que eu repassei para vocês, é importante que a gente tenha em mente a seguinte questão. A orientação é que a gente tente garantir assistências, atividades, né, para a população. Mas cada município ele tem que trabalhar com base na sua realidade, tá? A gente não pode exigir isso de todos, porque cada município está trabalhando de uma forma muito individualizada. Tem aqueles que estão com atividades mais amenas, né? O retorno das aulas está sendo algo mais tranquilo, mas tem outros que a restrição ainda está muito acentuada, tá? Então, cada um deve trabalhar com base na sua realidade local e de modo que principalmente se garanta os cuidados, né? De não expor tanto o profissional de saúde quanto a própria população que está sendo assistida, tá? Obrigado.